Oi, eu sou o Alexandre Robles e eu tenho uma mensagem para você. Davi é um homem com uma história extraordinária, que a gente poderia ficar gravando uma série só sobre ele, quem sabe eu faço isso uma hora. E ele é um homem chamado, um homem segundo o coração de Deus. Ele foi o segundo rei de Israel, logo depois de Saul. Um homem que era tão comum que nem o seu pai o considerava, porque ele era muito franzino, muito pequeno, enquanto ele tinha irmãos guerreiros. Ele era um menino que era criado no quintal e cuidava de coisas junto com a mãe, enquanto os irmãos iam para a guerra. Nem o pai dele percebia a presença dele. Ele era um menino que era desconsiderado pelo povo, mas que foi quem Deus chamou para ser o maior líder, o maior rei de Israel. Isso é Davi. E Davi era um homem chamado segundo o coração de Deus, não porque fosse perfeito, longe disso. Ele cometeu erros terríveis na vida dele. Mesmo sendo um homem especial, mesmo sendo um homem obediente a Deus, ele cometeu erros terríveis, como, por exemplo, ele adulterou, teve um relacionamento com uma mulher casada. Ele tentou matar o marido dessa mulher e matou o marido dela porque descobriu que ela estava grávida. E ele viveu essa relação tão terrível, mesmo tendo já sido um vitorioso e um rei de destaque na antiguidade, o maior rei de Israel. Cometeu erros e pecados muito mais graves do que o seu antecessor, o Saul. Mas Davi foi perdoado por Deus e não perdeu o reino. O Saul perdeu porque era vaidoso. O Davi não perdeu. Sabe por que o Davi não perdeu o reino? E porque Deus o perdoou? Porque ele fez uma das orações mais honestas que está registrada no Salmo 51. Ele se dirige diante de Deus e fala: eu pequei contra o Senhor, eu pequei e cometi coisas terríveis. Não há perdão para o que eu fiz. Se não for o Senhor e a sua graça, se o Senhor não puder me salvar, se o Senhor não me perdoar, eu não tenho o que dizer, eu não tenho como me justificar. E eu assumo isso diante do Senhor, eu assumo isso diante do meu reino. Eu sou um homem pecador e terrível. E eu peço que o Senhor me perdoe. E eu peço que o Senhor coloque em mim um espírito novo, um coração novo, quebrantado e dedicado ao Senhor. Para que eu siga a minha vida ensinando o povo sobre as suas grandezas. Esse é o Salmo 51. O salmo de um homem pecador que fez coisas terríveis, mas que é capaz de reconhecer, se arrepender e recomeçar. Sempre que necessário, sempre que necessário. Davi é a gente como a gente, tão pecador como cada um de nós, mas com uma grandeza de alma extraordinária, ao ponto de assumir a sua pequenez histórica, o seu pecado, a sua maldade diante de Deus e diante dos homens, pedir perdão diante de Deus e deixar registrado para toda a história que ele não tem medo de assumir o homem pecador que ele é, e muito menos ele tem medo de depender e necessitar e assumir que precisa da graça e da misericórdia de Deus. Por isso, ele não perdeu o reino. Por isso, ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Que Deus nos abençoe.